Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. A vida é cheia de exemplos e legados, deixados no nosso caminhar, para que embasemos nossa tarefa e nosso propósito de vida. Temos muitos exemplos encarnados e desencarnados na face da Terra, para que nos embasemos e sigamos os exemplos daqueles nobres espíritos para nos amparar, para modificar o nosso pensar e o nosso caminhar. Então, para nos trazer informações a este respeito, convidamos aquele grande amigo prata da casa, né? Aquele garoto, que eu sempre chamo de garoto, porque para mim ele é um filho, trabalhador desta casa, incansável trabalhador da seara do Cristo, também participa do CL Fraterno, arregaçando as mangas, com a tarefa nobre, junto das famílias assistidas pela CELP, em vulnerabilidade social. Membro desta casa há bastante tempo já, de grupos de estudo, vem fazendo um belíssimo trabalho. Então, ele é responsável também por trazer aquelas divulgações iniciais. Hoje ele não fez, porque ele é o palestrante da noite. Então, anuncio para proferir suas reflexões com o tema Exemplos e Legados. Anderson Candione Silva. Por gentileza, meu menino, fique em paz. Muita luz para você. Bora. Deus abençoe. Comece. Boa noite. Boa noite. Não sei quem falou, mas boa noite. Bom, a Lud já roubou metade da minha introdução, então vou ter que cortar já a palestra em 5 minutos pelo menos, que é falar, né, trazer, né, sempre quando a gente vem pensar num tema novo, sempre quando a gente vem pensar no que a gente vai falar, a ideia é sempre trazer o máximo de informação, né, para aqueles que já são espíritas, praticantes, estudantes, e para aqueles que estão começando, que estão iniciando o seu caminhar com a gente. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver pela casa pela primeira vez, né, espero que retornem, espero que gostem, né, do que a gente vai comentar essa noite. Falar de pessoas, né, hoje é um dia, na verdade, que eu considero mais como uma homenagem que a gente vai fazer a alguns nomes que marcaram, né, pra gente nessa caminhada, nessa construção espírita, né, que começou ali com Kardec e vem de degrau em degrau, e considero que cada pessoa seja um desses degraus que vão levando a gente para esferas superiores, né. Então eu resolvi selecionar algumas pessoas, né, que eu acho que valem a pena a gente homenagear essa noite. Não tem nada de muito profundo hoje no que eu vou falar, é contar um pouco dessas histórias, quem foram, porque há muitos anos eu frequento centros espíritas e de vez em quando eu passo na frente, né, tô na plateia assistindo, e eu olho e vejo o quadro de uma pessoa e me pergunto, quem é aquela pessoa? Às vezes eu confesso que eu não conhecia muitas pessoas. E com o tempo a gente vai observando, né, e quanto a gente vai conhecendo, entrando no universo de cada um dessas personalidades, a gente percebe o quanto grande foram, o quanto, né, significativo foram, né, para esse caminhar. E aí eu me pergunto, falei, nossa, deveria ter conhecido antes, já deveria saber antes quem são essas pessoas, porque elas servem de exemplos para a gente, não só pela sua obra que ficou, né, pelo legado, pelo material que eles deixaram à nossa disposição, mas pelo seu próprio exemplo, que é uma característica do Espiritismo. Temos que dar o exemplo, faz parte, né, de uma das nossas afazeres, temos que colocar na prática, não devemos ser espíritas de pijama, como diz Haroldo Dutra.
Então, quando a gente começa a imaginar, né, eu falei, nossa, vou selecionar quantas pessoas para falar, né, como vai ser essa situação. Então, eu comecei a fazer algumas classificações para poder trazer para vocês pessoas menos conhecidas, né, pessoas que não foram tão divulgadas, tão conhecidas assim, não que não sejam, né, mas, por exemplo, eu deixei de fora o Chico. Né? Por que eu deixei de fora o Chico com o exemplo que ele deu com a vida dele? Porque para mim Chico é como se fosse o Pelé, né? Numa eleição de melhor jogador do mundo, você nunca pode colocar o Pelé porque ele foi o melhor jogador do mundo, o rei. Então não tem como colocar ele, né, como um jogador. Quem foi o melhor jogador do mundo de todos os tempos? Pelé. Então, para a gente ter uma base melhor, é melhor tirar o Pelé, que a gente já sabe, e para a gente poder ver quem foi o segundo dali para frente, quem foi os outros que possam se destacar, né? Eu também deixei de lado as pessoas que ainda estão vivas, né? Por uma questão de homenagem mesmo. Eu acho que a ideia é homenagear as pessoas que já se foram e que deixaram a sua, né, a sua obra, e essas pessoas que ainda estão em atividade, são muitas, mereciam talvez até um outro momento, uma outra palestra serem mencionadas, né? São pessoas que ainda estão trabalhando, né? 90 e tralalá anos de idade estão aí na luta. Exemplo pra gente que quer se aposentar com 65 anos de idade. Eu tenho um amigo meu que fala que já trabalhou demais na vida, ele só tem 35 anos. Nossa senhora, até ele começar, né, a ver o que quer trabalhar mesmo, né? Então eu selecionei essas pessoas, né? Espero que vocês gostem desse material. É uma passagem pela vida, curiosidade, apenas isso, nada muito profundo, nada de muita reflexão. E eu acho que das pessoas, assim, para começar lá do comecinho mesmo, eu não poderia começar por outra que não fosse, né, Bezerra de Menezes, professor Bezerra de Menezes. Gente, eu mesmo montei esses slides aqui, eu sou meio ruim em fazer isso, é a primeira vez que eu faço. Se tiver algum errinho aí, perdoe-me, tá bom? Esse é só o primeiro. Se der certo, esse negócio de computador para mim ainda é muito novo também, ainda não cheguei nessa habilidade toda. Antes de começar a falar também, eu gostaria de mostrar para vocês que hoje eu estou de modelito do nosso brechó, né? Então todos podem ver, é um modelinho ali do brechó, né? Se tem alguém na plateia aqui que foi dono dessa peça, muito obrigado, me ajudou e está ajudando os nossos trabalhos também. Nosso brechó está aberto, não digo diariamente, mas sempre a gente tem lá o WhatsApp, vocês podem procurar, que tem peças tão bonitas quanto essa daqui lá à disposição. E é um preço muito, muito acessível. Então vamos começar, né? Por Bezerra de Menezes, né? O nome dele é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu em 29 de agosto de 1831 na fazenda Santa Bárbara, município cearense de Riacho do Sangue, hoje conhecido como Guararema, no estado do Ceará. Logo aos 8 anos de idade, como é comum até hoje, então, né, iniciou na escola, né, na Vila do Frade, o nome da escola, mas apenas com 10 meses de estudo, eles já alcançaram o máximo do conhecimento disponível naquela instituição. Então, desde cedo a gente já percebe que o doutor, que viria a ser doutor no futuro, Bezerra de Menezes, já tinha uma inteligência assim, acima do normal, né? Com 12 anos, né, ele aprende o latim, né, e passa em pouquíssimo tempo a substituir os professores já quando os professores precisavam faltar. Então ele chegou até o máximo, mudaram de cidade por uma questão política ali, uma questão de perseguição, e ele inicia seus conhecimentos no latim, e em pouquíssimo tempo ele também aprende o latim e já está dando aula quando os professores precisam se ausentar. Mas, apesar de tudo isso, né, o grande sonho do professor doutor Bezerra de Menezes era ser médico, né? Mas esse sonho parecia um pouco distante porque o dinheiro não lhe permitiria. Ele tinha muita dificuldade, a família passava por dificuldades financeiras, então o sonho de se tornar um médico parecia estar um tanto quanto distante. Porém, lá para o ano de 1851,
eu acho que é isso mesmo, 51, com 19 anos, e com o auxílio da família, né, Bezerra parte para o Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser doutor. Então a família se junta, faz uma vaquinha todo mundo lá, e aí o pessoal resolve, né, conseguiu arrecadar 400 mil réis da época e entregam na mão dele. Eu fiquei curioso para saber quanto que seria 400 mil réis hoje, apenas para ter uma ideia, né? E aí fui pesquisar ali, fui procurar alguma coisa e descobri que era, em média, o preço de um escravo. Não ajudou muito para a gente entender, né, quanto que significa para hoje. Porém, eu pesquisei um pouquinho mais, busquei um pouquinho mais de informação e descobri que eram cerca de 20 mil reais, mais ou menos. Um valor até considerável, né? Porém que não seria o suficiente para custear, né? Entregaram na mão dele o dinheiro e falou: vai, meu filho, vê o que você faz com isso daí. E aí ele parte, né, para estudar no Rio de Janeiro, que até então era a capital do país da época, né? E ali ele trabalha, né, como professor, né, sua inteligência começa a lhe servir de apoio financeiro, onde ele costuma ali a dar aulas de reforço para os outros amigos, para poder custear as suas despesas, né. Conta a história que determinada vez ele estava muito desesperado, muito preocupado, porque ele precisava de um dinheiro para poder custear suas despesas e pagar algumas coisas ali, alguns impostos, algumas taxas da faculdade, e ele não tinha esse dinheiro, né? E aí então ele pede em oração, né? Ele fala assim: meu Deus, me ajuda, né? O que eu posso fazer? Eu preciso tanto desse dinheiro e tal. E alguns dias depois bate na porta dele um rapaz, né? Que foi ali, né? Pedir para que ele ajude, para que ele dê essas aulas de reforço para ele, né? Mas numa matéria que ele não tinha muita habilidade, que era matemática. E aí ele, no primeiro momento, se nega a fazer, né? Ele diz que não acredita ter condição, tal, mas o rapaz insiste tanto que... E aí ele vê a questão, ele lembra, né, da questão financeira dele e ele acaba aceitando. Só que ele pede para o menino alguns dias para se preparar. Ele, o professor, se preparar para poder dar as aulas para o menino. Mas o menino vira para ele e fala: ó, beleza, mas eu vou te pagar adiantado, porque senão eu tô com dinheiro aqui do meu pai, se eu acabar gastando, eu não vou ter dinheiro para te pagar e vou complicar a minha vida. E aí fica combinado assim, e o rapaz lhe paga a quantia exata necessária para que ele custeie as suas despesas com hospedagem e com a faculdade. Ele tira alguns dias para se preparar, e quando chega o dia da aula, cadê o menino? Nunca mais apareceu. Ele procurou e o menino não retornou mais para as aulas. Então a gente vê, nesse sentido, há um tempo atrás, uma amiga nossa também estava palestrando aqui, ela comentou, eu lembrei da história dela, ela falando de um carro que tinha vendido, passando dificuldade e tal, e aí o rapaz apareceu lá com dinheiro, né? Olha como é que essas histórias vão, né? A espiritualidade trabalhando ali para dar o apoio necessário. Chico também passou por experiências muito parecidas com essa, né? Então é assim que ele foi levando a vida dele, né? Estudando, se forma, vai para a política, ele se torna um político na época, é muito inteligente e de palavras fáceis, então levava jeito para a questão, se tornou vereador, que na época era um cargo muito parecido com o prefeito de hoje em dia, né? E viveu alguns anos na política, mas acabou saindo, né? Com o tempo ele acabou desistindo para se dedicar de fato à medicina. No dia 6 de novembro de 58, ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, que infelizmente vem a desencarnar logo em seguida, digamos assim, com 5 anos juntos, ela desencarna de um mal súbito, deixando ele com 2 filhos, é um casal de filhos. Em seguida, e ele não perde muito tempo, ele já casa-se novamente 2 anos após com a irmã da primeira esposa, né, a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado. E com ela ele tem mais 7 filhos. Então ele contribuiu bastante para o processo reencarnatório aí, né, trazendo 9 ao mundo e trabalhou bastante mesmo, né?
Nesse momento, mais ou menos, é quando surge o Espiritismo na vida do nosso querido Bezerra de Menezes. Ele recebe uma tradução, né, do Livro dos Espíritos, mais ou menos lá para o ano de 1875, ele recebe uma das primeiras traduções do Livro dos Espíritos, né, que foi traduzido pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. Então, ele inicia aquela leitura meio que do nada. Ele ia fazer uma viagem longa de trem, se eu não me engano, na época, o bonde, né? Perdoem eu não ter isso precisamente nesse momento. E ele está ali perdido, aquele livro na mão, ele fala: eu vou ler, né? Não tem nada para fazer, eu também não vou para o inferno, né, por ler essa obra, né? E desde o começo que ele começou a ler até ele se prendeu àquela obra da mesma forma que ele havia se prendido à Bíblia. E ali ele falava que ele lia aquilo tudo, nada daquilo era novo para ele, de alguma forma, porém, ele nunca tinha lido aquelas coisas em outro lugar. Então ele se encontra dentro da doutrina espírita, né, dentro do que o livro dizia, e ele dizia que daquele momento ele já percebia que ele já era espírita desde nascença, porque tudo que estava ali ele já conhecia. Mas algo que veio a contribuir fortemente mesmo para se converter mesmo ao espiritismo foi uma cura que ele teve de um problema de saúde que ele tinha sério, né, através de um médium receitista chamado João Gonçalves do Nascimento, que ele observa não tanto pela cura que ele teve, mas por observar aquele homem simples, né, de pouca escolaridade, receitando, falando de termos tão técnicos e tão complexos para alguém, né, naquela situação. Então, naquele momento para frente, ele não teve muita dúvida de que realmente os espíritos se manifestam, os espíritos se comunicam com a gente, né? Ele teve trabalhando na fundação, eu diria que ele foi um cofundador da FEB, trabalhou no desenvolvimento e na organização, né, com colaboração intelectual por parte dele, porém não quis escrever seu nome como um desses, né, uma das pessoas que fizeram. Eles achavam importante naquele momento organizar, porque o espiritismo estava nascendo de forma espalhada e cada um fazia do seu jeito. Então a FEB meio que veio para tentar padronizar um pouco tudo isso, e com a colaboração dele, né, esse processo se iniciou com muito sucesso. Tanto sucesso que ele vem no futuro a ser presidente da instituição em 1889 e volta novamente em 1895, né, num período em que o pessoal malhava os espíritos. Ele estava lá, né, ele era duro. Falaram que quando ele resolvia falar e defender suas teses, ele não tinha poucas palavras, não. Ele pegava bem pesado. Ele permaneceu como presidente de 1895 até 1900 mesmo, desculpa, né, quando ele desencarna. Né, ele desencarna na sua casa no dia 11 de abril de 1900, ao lado de sua esposa, né, e o seu enterro, o seu velório foi seguido de muitas e muitas pessoas, né? Foi um marco, um evento grandioso para a época, e muitas pessoas simples quiseram dar o seu último adeus ao médico que consultava, né, receitava sem cobrar absolutamente nada por aquilo, né? Ele até tirava do bolso dele. Tem até a história de que ele deu o anel de formatura dele para uma pessoa, para que aquela pessoa que tivesse condição de, além de comprar a medicação necessária, comprasse também comida, porque a pessoa nem dinheiro para comer tinha. Então, e morreu na miséria, morreu na pobreza, a ponto de precisar ali se criar uma comissão para angariar fundos para ajudar a família dele a se manter após a sua partida. Bezerra de Menezes é considerado o Kardec brasileiro, né? Ele viveu apenas 69 anos, né?
e desse tempo ele conheceu o Espiritismo com 44 e com 55 praticamente de fato ele se torna oficialmente num evento onde tinha muitas pessoas que ele se diz de fato espírita, né? Esse momento marcou a vida dele porque a família dele, que era muito católica, acaba, digamos assim, desertando ele por se assumir, né, espírita e jogar o nome da família na lama, né? Então ele teve muitos desafios como ser humano, como pessoa, nunca foi um homem, ele chegou até a ter uma riqueza em algum momento da história, mas a empresa que ele montou faliu e ele perdeu todo esse dinheiro e sempre ajudou da melhor forma possível. Então ele, assim, a gente acaba considerando ele como se fosse realmente de fato o Kardec brasileiro. Ele poderia até ter sido, porque eu me lembro que foi perguntado para os espíritos se Kardec não tivesse condição de assumir o posto de codificador, como que seria, né? E os espíritos falaram, não, se ele não conseguisse, já existiam aí 2, 3 que estavam preparados também. E eu acredito, né, de que Bezerra talvez possa ser uma dessas pessoas que também estavam se preparando, né, inconscientemente para vir assumir caso Kardec, né, não desse conta do recado. Continuando e passando para uma outra personalidade também tão importante quanto, a gente chega até a Eurípides Balsamov. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome meio trava-língua para mim. E é ele mesmo, né? Parece meio que Santos Dumont, né? Quando eu vi a foto, até achei que fosse Santos Dumont no primeiro momento, mas não, depois eu pesquisei a foto de Santos Dumont e vi que era um pouquinho diferente mesmo, né? Mas se olhar assim rapidinho, você passa batido. Ele nasceu no dia 1º de maio, em 1880, em Sacramento, Minas Gerais. Ele era o 3º filho de 15. E desde cedo já se destacava por sua inteligência muito acima da média dos demais membros da família, seus irmãos, e da sua família e das pessoas em geral ali que ele conhecia. Ele iniciou os seus estudos no Colégio Miranda, né, onde aprendia com muita facilidade, também se destacava, né, dos demais alunos, a ponto de também substituir, né, o professor quando necessário, muito parecido com Bezerra nesse ponto, né. Ele foi tão bem assim, né? Ele foi se destacava tanto que chamou o pai dele, né? Um dia o diretor do colégio chama o pai dele, né? E o pai dele vai preocupado, falou, o que será? O menino tão bonzinho, não apronta nada, né? O que aconteceu? Aí o professor chega para ele e fala, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. A má notícia é que a boa notícia é que acabou os estudos do seu filho tão cedo, né? Ele se forma antes dos demais amigos, né? E a boa notícia é que ele teria que... me confundi um pouco, gente, espera aí. A boa notícia era que ele teria acabado os estudos cedos, e a má é que ele teria que procurar uma outra instituição para continuar, porque aquele colégio já tinha chegado ao limite dos conhecimentos para o menino. Ele desde muito cedo, desde os 6 anos, ele já trabalhava para auxiliar a família também, família que também era simples, humilde. Então desde os 6 anos ele corria, juntava as moedinhas dele e levava tudo para casa para poder ajudar a mãe, né? Que foi um grande, eu não digo um problema, mas foi alguém que, de certa forma, não atrapalhou a vida de certa forma, acabou meio que, por opção dele, meio que mudando os rumos da vida dele de alguma forma. Ou melhor, mantendo ele nos rumos que ele deveria se manter. Porque ela, desde a primeira gravidez, ela apresentava uma crise de desmaio e tudo mais. E aquilo incomodava muito o pequeno Eurípides, que não sabia o que fazer para ajudar a mãe, que do nada desmaiava e ficava mal e ninguém conseguia entender. Os médicos a procuravam e também não conseguiam, né, dar um diagnóstico preciso para ela, até que um dia teve na casa dele um médico homeopata que conseguiu ajudar bastante nesse processo, e ele se interessou, e o médico ofereceu para ele ali alguns exemplares de alguns livros. Ele ainda muito jovem, e aí ele resolve estudar esse material todo e começa a desenvolver, e bate nele uma vontade de ser médico.
Não, eu quero virar médico, eu quero ajudar minha mãe. Era, de certa forma, a questão que ele tinha em mente. Porém, quando foi para ele, de fato, fazer que nem Bezerra, se mudar para o Rio de Janeiro, estudar tal, só da mãe dele saber que ele ia se afastar daquele filho, ela começa a voltar a ter crise e tal, então ele decide ficar em Sacramento acompanhando a mãe. Só que aquele conhecimento dele de homeopatia ajudou, pois ali ele resolve fazer uma farmácia de manipulação, né, para ajudar as pessoas. Então, só com 22 anos de idade, ele já iniciava as suas tarefas e já acumulava mais de 5 funções públicas, com 22 anos de idade apenas. Porém, mais ou menos nessa fase da vida dele, ele começou a ter problema com um tio. O tio chamado Tio São... Cadê o nome do tio aqui? Essa letra tá tão pequena aqui. Tio Seu Mariano, o nome do tio dele. Esse tio dele era um capataz de uma fazenda chamada Maria. E quando esse tio dele chegou nessa fazenda aí, percebeu que existia vários fenômenos ali de efeito físico. Era a panela voando, era a porta que abria, e ninguém entendia, e morria de medo daqueles fenômenos todos. E ele procura um padre, procura religiosos ali, e ninguém, vão lá, benzem a casa, tudo, e nada consegue resolver o problema. Até que ele consegue encontrar um médium, né, que ao chegar ali na residência tal, ele consegue observar, né, que haviam vários médiuns que viviam na fazenda de efeitos físicos, enfim, vários médiuns diferentes. E ali ele orienta que seja feito um centro de estudo, né, uma casa espírita, para que eles pudessem estudar e ajudar a iniciar um processo de desenvolvimento e educação da mediunidade. Nesse momento é fundado então lá o Centro Fé e Amor. E com o tempo, o seu tio, o seu Mariano, passa a ser o coordenador e presidente da casa. Por que isso era um problema para Eurípides? Porque Eurípides era católico fervoroso, participava das atividades da igreja, tinha acesso na época à Bíblia, que era uma coisa muito restrita apenas ao clero ali, aos padres e tal, e ele tinha acesso, ele tinha estudado a Bíblia, ele fazia anotações dos sermões que eram feitos para estudar depois. Então era um cara muito dedicado aos estudos. E quando ele ficou sabendo que seu tio era um espírita, ele ficou bravo. Falou, não vou mudar a cabeça dele, vou convencer. E o tio dele sempre saía dessa fazenda e ia para a cidade. Eurípides morava ali mais ou menos no meio entre a cidade, então às vezes a viagem era muito longa, o tio tinha que pernoitar na casa dele. E numa dessas pernoitadas que o tio dele tinha que fazer, ele resolveu pegar o tio dele para resolver essa questão. E colocou a cama do tio no quarto dele e ficava tentando. E o tio dele era um homem muito simples, né? Um homem muito humilde, e não tinha argumentação suficiente para poder debater com o Eurípides, o professor, né, que até então, até a aula ele já dava nessa época mais ou menos. E aí ele, percebendo que ele não ia conseguir na argumentação resolver o problema, ele vira para ele e fala assim: meu filho, eu não tenho condição de discutir com você não, tá? Você é muito inteligente, eu não tenho tanto, né, conhecimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um livro, tá? Chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Faz um favor pro tio, lê esse livro aqui, e aí depois que você ler, se você não gostar, não tem problema, a gente não vai discutir mais por causa disso. Então, Eurípides resolve iniciar a leitura ali por cima do livro, e segundo os estudos, segundo o que é dito na história, ele leu o livro inteiro em uma noite. Na mesma noite que o tio dele deu aquele livro, ele fez a leitura completa desse livro. Ele não ficou convencido sobre a questão do espiritismo, porém, ele já olhava para o tio dele com um pouco mais de respeito. Peraí, tem alguma coisa por trás dessa história aí, e começou aos poucos a ir se aproximando do espiritismo, a ponto de ter a curiosidade de fazer uma visita a uma das reuniões mediúnicas que existiam nessa fazenda, né, ao qual o tio dele coordenava. E desconfiado, né, assim, ele falou: não, vou pegar essa turma aí, né. Ele mentalizou uma ideia de que ele queria que
o médium mais simples, né, o médium que tivesse pouquíssimo conhecimento, falasse sobre o Sermão da Montanha, não é o Sermão, explicasse para ele sobre as bem-aventuranças, né? E que fosse, ao final de tudo que fosse dito, o espírito que veio ali seria o de João Evangelista. Ele botou uma missão complicada ali para o pessoal, né? E foi exatamente o que acontece. Sem ele falar para ninguém, sem ele mencionar que ele mentalizou apenas isso, o médium, né, de origem mais humilde, mais simples, se levanta e começa a falar sobre as bem-aventuranças. E ao final, né, diz João Evangelista. Desse momento para frente, ele é convertido ao espiritismo. Da mesma forma que ele era, né, fervoroso como católico, ele passa a ser como espírita. Então, ele começa a trabalhar pela doutrina e estudar tudo aquilo que até então ele negava, e com isso veio também a mediunidade. Ele foi desenvolvendo a sua mediunidade. E ele começou a descobrir que ele era médium de mediunidades raríssimas, né? A gente pode mencionar aqui, por exemplo, a mediunidade, que é aquela que ficou mais conhecida dele, a da bicorporiedade, onde ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a cura, né, onde ele curava muitas pessoas, e o desdobramento. Ele vivia tendo sonhos, não sonhos, né? A gente sabe que é desdobramento, se desdobrando e tendo consciência dessas viagens, dessas experiências fora do corpo. Então, ele começou a se tornar, além da sua parte, dos trabalhos que ele tinha para a sociedade, que antes da mediunidade, antes do espiritismo, ele começa a servir como médium também. Um médium, assim, muito, muito, muito bom, muito trabalhador e voltado para o bem. Então, tem uma lenda aqui, uma lenda não, isso aconteceu lá, e se alguém quiser pesquisar na internet, vocês vão ver lá que tinha uma coisa que ele fundou chamada a Oração das 9 Horas. Ele convidou todos os religiosos de todas as religiões às 9 horas da manhã, todos os dias, que fizessem essa oração. Cada um com o seu credo, cada um da sua forma de fazer, mas que unidos em prol das suas necessidades pessoais e também das necessidades gerais, para a cidade, para o país, para o mundo, pela paz, pelo fim da fome. E as pessoas não conseguem entender e não há explicação para o que acontecia nessas orações, que toda a cidade ouvia ele rezando. A cidade inteira, toda a cidade, não importa a distância que tivessem, todo mundo conseguia ouvir ele fazendo a sua oração lá, né? As pessoas falavam assim, a minha tia, eu vi até um documentário, minha tia falava que, a minha priminha falava, quem é que está rezando? É o espírita lá, tal, mas o espírita estava a quilômetros de distância. Esse fenômeno, assim, foi muito pouco explicado e também muito pouco visto, né? Como que ele, de uma sala da escola, a qual ele era um fundador, que depois ele muda o nome para Allan Kardec, ele fazia todo dia esse mesmo ritual, né? Essa mesma rotina de orações, e toda a cidade, mesmo sem microfone, sem rádio, sem nada, ouvia ele rezando. Ao meu ver, é impressionante, né? Porque eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum, né? Acontece no dia 25 de abril do ano de 1918, um fato interessante. Ele tem um sonho com seu mentor. Num desses desdobramentos que ele tem, o mentor dele vem até ele e fala que o trabalho dele está terminado, que em pouco tempo ele iria partir para o plano espiritual, alcançar novos rumos. E no mesmo ano, no dia 1º de novembro, ele, vitimado pela gripe espanhola, que dizimou muitas e muitas pessoas na época, leva também o nosso professor Eurípides Balsamum, com 38 anos de idade apenas.
Viveu pouquíssimo, né? Porém, no tempo em que ele viveu, levou prosperidade para a cidade, levou conhecimento, a escola dele virou um modelo de educação. Na época, o professor tinha a palmatória, o milho, né, as sementes para castigar os alunos, e o método de ensino que ele desenvolvia no colégio Allan Kardec era totalmente diferente. Ninguém entendia por que os alunos gostavam de aprender, que é uma coisa tão difícil até hoje em dia, a criançada querer aprender, né, ir para a escola, e as crianças ficavam empolgadas, mas isso era por causa desse método. Então, com isso, né, e obviamente que isso aqui é só um resumo de tudo que aconteceu durante esse período todo, né, mas Eurípides realmente, até hoje, na cidade de Sacramento, ainda existe vestígios e histórias relacionadas a esse personagem da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Seguindo o nosso roteiro aqui de personalidades, chegaremos a esse aqui, que eu acho que é um dos mais impressionantes. Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 em Ituiutaba, Minas Gerais. De novo, Minas. Ele é o 9º de 10 filhos, né? E esse tem uma história muito peculiar e muito forte. Uma família de 10 filhos também, com algumas dificuldades financeiras, né? E ele dizia que, assim, as questões que eu vou estar passando para vocês aqui da vida dessa pessoa tem a ver com um grande endividamento que ele tinha em outras vidas. Então, ele era um espírito muito endividado com as leis divinas, e a gente sempre ouve aqui de que se a gente vem normalmente para pagar 10% de todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, ele vem para pagar uma boa parcela, assim. Ele não quer 10, acho que foi quase uns 90%. Ele resolve em uma vida só, assim, não quitar tudo, mas assim, pagar uma boa parte do que ele estava devendo, né? Então, essa missão, essa existência, né, dura, né, de espiar que ele tem, ele transforma um espírito, né, só nessa vida que ele tem, ele consegue sair de uma condição de espírito endividado para um verdadeiro missionário, devido à forma com que ele lidou com todas as questões que o envolveram, né? Então, a sua infância e adolescência foi normal. Homem alto, corpo atlético, jogador de futebol, uma baita voz bonita. Então, ele se destacava perante os amigos daquela região, né? Ele conseguia se destacar entre os meninos da região. E a ponto de ele se intitular, assim, ele falava que quando ele estava em casa sozinho, tomando banho, ele olhava assim, ele falava, eu sou o Tarzan, né? Ele buscava o Tarzan como referência de corpo e tal. Mas, até então, ele já era espírita, né? Ele começou os estudos muito cedo do espiritismo, e até como forma de encontrar um consolo para o falecimento do avô, que era uma pessoa muito próxima dele. Ele antes era de uma igreja católica, ele era protestante, e depois da morte do avô ele encontra no espiritismo o consolo que ele tanto procurava. E desde então ele passa a seguir os centros espíritas, reuniões e tal. E que essa ideia do Tarzan, ninguém sabia dessa história do Tarzan. Era uma coisa íntima dele, que ele fazia lá no quarto dele, na hora que ele estava tomando banho dele e tal. Até que um dia, numa dessas reuniões que ele estava participando, né, levanta uma pessoa lá, um médium, né, e aí vira assim e fala, eu preciso dar uma mensagem, eu não estou entendendo muito bem como é que é, mas eu vou falar aquilo que o Espírito está pedindo para eu falar. Posso falar? O pessoal, pode, tá? Fala, então, o recado vai para um tal de Tarzan. Todo mundo ficou quieto, né? Ele percebeu que era com ele, e o recado, pelo que pelo que eu pesquisei, era mais ou menos assim, ó: agarre-se ao cipó da fé, pois terá que atravessar a selva do sofrimento. Então, desse momento para frente, uma artrite reumatoide começa a apresentar seus sintomas.
E do homem atlético, bonito, né, que se destacava, ele passa a usar muletas, depois ele passa por uma cadeira de roda e, por fim, ele chega a uma cama ortopédica. Não sendo o suficiente, ele passa a ficar cego, primeiro de um olho e depois de outro. E, por fim, ele passa a desenvolver, a ter problemas cardíacos. Esse quadro todo se formou e ele passou os últimos 25 anos, até um pouco mais, na cama já. Não se mexia, apenas falava. Só que uma coisa chamava muita atenção, né, dele, que era o seu bom humor. Apesar de toda essa situação, ele era muito, muito bem-humorado. Isso destacava. Isso fazia as pessoas olhar para ele e falar: nossa, se eu que estou aqui andando tudo, né, estou achando que eu tenho problema, imagina esse cara, e ele ainda tá rindo. Ele teve uma amizade, ele foi muito próximo de Chico, né, de Divaldo. Ele brincava, falava assim: Divaldo, né? Ele ia para tudo quanto é lugar de maca mesmo. Ele chegava do jeito que ele estava. Tinha uma perua adaptada e ele chegava e dava palestra, né? Tem imagem na internet dele dando palestras de maca, né? A pessoa colocava ele aqui e ele falava durante horas e empirotizava as pessoas, né? Aí ele brincava falando assim: Divaldo, você sairá essa noite aplaudido. Agora, quem será levado sou eu, né? Quem vai ser levado ali vai ser eu, né? Que era um espírito muito brincalhão. Ele teve uma vez que ele chegou e falou que ele estava muito chateado porque de toda semana ele era desenganado. Toda semana ele tinha um probleminha e a pessoa falava: acho que você não vai passar dessa semana. E aí ele chegava no Chico, e Chico foi um grande mentor da vida dele, né? Chico foi um grande conselheiro dele, mas Chico não dava muito boi para ele não, porque Chico, acredito que Chico, conhecendo a história da existência, do espírito daquele ser, Chico não dava boi para ele não. Teve uma vez que ele chegou: Chico, tô mal, minha vida tá por um fio. Aí Chico olhava para ele assim: meu filho, então vamos trabalhar para engrossar esse fio. E aí ele tinha que, né, trabalhar. Teve uma outra vez que ele estava com um problema sério no coração e ele chegou, né, aí mal mesmo, tal. Chico dá um passe nele. Aí Chico olha para ele: então, meu filho, melhorou? Melhorei, Chico. Então a palestra da noite é sua. Então o Chico, né, eles tinham essa relação assim muito próxima, e as pessoas às vezes até confundiam ele com o Chico. Várias e várias vezes as pessoas chegavam: seu Chico, tal, e ele não falava nada, fingia que deixava rolar. E falou: não vou acabar com a graça da pessoa, né? Deixa ela ser feliz. E foi esse exemplo, né, de resignação, exemplo de pessoa que entende a sua condição e que, né, se foca na fé e na esperança de um futuro melhor, que aquilo é só um momento, aquilo é só uma passagem. Ele serviu de exemplo. Havia história de pessoas que estavam para se matar e vendo ele falar, né? Teve uma mulher que viu na televisão ele dando uma entrevista, né, a ponto naqueles problemas, tal, pensando em se matar. Ele chega e fala assim: ela assistindo ele ali na TV, ela ligou a TV para tentar distrair, aparece ele, e a mulher pergunta para ele qual seria a maior felicidade dele, né? Já que ele era um acamado, cego, né? Naquela condição toda complicada. Ele vira: minha filha, a minha maior felicidade era só mudar um pouquinho de posição. E aí ela daquele momento para frente falou: nossa, o que eu estou fazendo, né? O cara ali desse jeito e eu aqui achando que eu tenho um problema. E essa foi a vida dele. Ele não desenvolveu uma grande mediunidade, não era esse o trabalho dele, né? Porém, mesmo acamado, ele ainda conseguiu abrir, né, fundar ali uma gráfica, uma creche, um centro espírita, distribuir a sopa, gravou LP, tem até esse no YouTube, muito interessante a gente ouvir, né?
né? São versos do Chico com fundo musical, para a gente fazer uma reflexão. E além das palestras, né, livros que ele escreveu, né, ele ditava e os amigos ali. Então foi um exemplo de trabalhador. Às vezes eu vou vir para cá, eu tô com um pouco de dor de cabeça, não sei, será que a Lud vai perceber que eu não fui? Acho que dá para aí lembra, não dá, né? Não pode. O cara ia de maca e eu não quero ir com uma dor de cabeça, então não é desculpa, né? Então a sua grande mediunidade, digamos assim, era a intuição. Ele percebia e sabia, e às vezes falava o que a pessoa precisava ouvir, né? Então esse foi um grande legado que ele fez, além do seu exemplo, né? Além a mãe dele falava assim: olha, meu filho, eu estou começando a acreditar nesse negócio de reencarnação, porque eu tenho, né, 10 filhos. Você é o único tetraplégico, né? E não para em casa. Dos 10 filhos que eu tenho, você é o único que não para em casa. Os outros tudo estão aqui, e é o único que não anda, que não faz nada. Então é um espírito que mostrou, né? Tanto que ele foi chamado, né, o gigante deitado, né? De que o espírito era muito maior do que o corpo que ele tinha. E ele demonstrou isso, e ele ainda demonstra no plano espiritual. Todas essas pessoas que eu estou mencionando, eles trabalham lá do outro lado, trabalham muito, né? Mesmo depois da morte, eles continuam o seu grande papel, o seu grande trabalho. Para não dizer que eu sou machista, vamos falar de Ivone do Amaral Pereira, né? Eu achei que eu não poderia deixar a primeira dama do espiritismo de fora, né? O seu trabalho não foi tão numeroso se compararmos ao de Chico, ao do Divaldo na divulgação dos livros. Só que o conteúdo do seu material é tão importante quanto. O trabalho que ela desenvolveu, né? A pessoa humilde que ela foi, da vida simples, costureira, bordadeira, e a sua mediunidade, que desde os primeiros anos de vida já afloraram, né? A ponto dela ter dificuldade de se adaptar ao seu ambiente caseiro. Ela não considerava o seu pai como seu pai, porque ela viu o espírito do pai de outra vida dela, né? E na sua obra, principalmente ali na trilogia, né, que ela tem do livro, que eu até anotei aqui o nome para falar para vocês, ó, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Mimié, eu acho que é isso, e A Dama do Bretânia, A Dama de Bretânia, se eu não me engano. Se eu estiver errado, desculpa, mas é mais ou menos isso daí. É uma trilogia de livros que servem como base de estudos para muitos e muitos anos, porque nesses 3 livros ela conta suas experiências, as sequências de vidas e a lei de ação e reação vindo de uma vida para outra. Então o primeiro livro é um ciclo de vida, onde ela tem com alguns personagens. O segundo é a continuação numa outra existência, e a terceira, né? Mas a grande obra, e considerada hoje no espiritismo uma das mais importantes, até mesmo antes de Chico, né? Porque esse livro foi escrito antes de Chico começar a lançar seus livros, é o livro chamado, cadê aqui? Memórias de um Suicida, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, que esse espírito conta sua trajetória após o seu suicídio no plano espiritual e como tudo foi decorrendo com o passar do tempo. Então ele traz detalhadamente, né? Muitos estudiosos dizem que esse livro, só nesse livro, é como se você tivesse um resumo de todos os livros de André Luiz, de tão importante que foi esse livro, né, para trazer esse conhecimento à época. Estamos falando de 1922, né, falando do suicídio. Obviamente, permita-me correção, o livro só foi lançado em 52. Ela escreveu em 22 e o livro ficou 30 anos para ser lançado, né? Primeiro porque ela não conseguiu, na época, lançar esse livro mesmo, e depois, quando ela estava quase desistindo, já esse livro ficava encostado num canto lá, ela recebeu o apoio de Leon Denis para terminar essa obra. Ele fez uma reconfiguração, pois o espiritismo já estava mais conhecido, então ele fez uma adaptação, já que o espírito de Camilo era um católico,
E a forma com que ele passava a situação era muito, como eu posso dizer para vocês, era baseado nos conhecimentos que ele tinha. Então Leon pegou essa obra e deu aquela trabalhada, tirou alguma coisa que estava um pouco exagerado, levou questões que o Espiritismo estuda para dentro da obra, e aí sim ela teve condição de lançar. E esse livro então é considerado, além das obras de André, além das obras de Allan Kardec, uma obra que precisa ser estudada por todos os espíritas, né? Ela vem a falecer com 83 anos, né, de uma complicação de uma cirurgia. Ela ia colocar um marca-passo, alguma coisa ali no coração. Ela fala que no dia, né, dizem que no dia ela fala que não precisava fazer, que ela já estava vendo Bezerra, ela já estava vendo os espíritos que ela gostava, que ela ia morrer. Ninguém acreditou, e assim que eles começaram a cirurgia, ela teve um problema e nem chegou a fazer a cirurgia. Ela veio a falecer, né? No dia, desculpa que eu não falei o dia para vocês, no dia 9 de março de 1984, com 83 anos. Foi uma grande mulher. Tem pouco registro dela na internet, poucas fotos. Ela não gostava muito de aparecer, ela não gostava muito de ser fotografada, mas tem um registro dela com Chico, tem algumas fotos, dentre essa daqui é uma delas. Uma grande dama, de uma vida muito humilde, mas que se devotou, né, ao espiritismo, até porque esse lance dela com o suicida tem a ver com a sua vida anterior, onde ela foi Leila e ela se suicidou na outra vida. Então ela diz que até o lançamento dessa obra ela teve uma tristeza profunda no coração, porque não saía logo essa obra, e quando essa obra começou a ser lida, começou a ser estudada, ela diz que isso começou a ajudá-la nesse processo pessoal, que era essa questão do suicídio que ela tinha cometido em outra existência. Agora, passamos por personagens que, assim, foram tanto quanto distantes de nós, né? Estão na história, mas será que a gente consegue buscar alguma coisa mais próximo, mais perto da gente, mais palpável, né? Então eu busquei esse aqui, ó, né? Algo mais próximo da gente, que nasce no dia 25 de dezembro, dia do Natal, na cidade de Chavantes, em São Paulo, né? Eu vou dar uma passada rápida, porque eu acho que o horário já está bem em cima, né? Casa-se com a Alzira, né? E tem 4 filhos. O que eu achei mais legal é essa criatividade para nome, né? Temos o Ludinei, Ludinete, o Ludinir e a Ludmere. Parecendo minha avó. Minha avó teve 6 filhos: o Walter, o Wilson e o Wagner. E as outras mulheres: a Luciana, a Luci, a Luciana e a Simone. Por que Simone? Só para variar um pouco. Né, essa família ela vem posteriormente aqui para Maringá, né, e ele estabelece o comércio, né, começa a crescer com um mercadinho, né, chamado Caçula, é isso? Caçula, né? E ali ele começa a criar amizade, criar um leque de amizades com as pessoas, né, e começam a criar raízes dentro da nossa cidade, de fato, né. Posteriormente, em 70, fundou uma fábrica, né, também com muito trabalho, com muita luta, mas mesmo assim nunca abriu mão de ajudar as pessoas, sempre uma pessoa caridosa, tentando ajudar as pessoas e servindo de um grande exemplo para a família. Não é à toa que o legado continua aí, né? A família Picelli caminhava pela vida social, pautando a educação dos filhos, né, e abraçando as causas nobres, seguindo a orientação da Igreja Católica, que lá pelos anos de 67 a trajetória mudou, né? Que passaram a ser espíritas e os estudos continuaram, né? E na antiga casa espírita chamada Caminheiros da Verdade, Caminheiros da Verdade, e foi ali que foi toda a formação de Luiz Picelli.
né? Luiz Picelli deixa o legado no dia 6/6/72, parte Luiz Picelli para o plano espiritual, né? Mas o seu legado, a sua história e a sua dedicação faz com que essa semente continuou, deu frutos, e os amigos, em homenagem a quem ele era, deu o nome ao Centro Espírita Luiz Picelli, né, também conhecido de CELP. Essa é a história de onde nós estamos hoje. Essa história, eu achei que valeria a pena a gente dar uma passada rápida, né, pelo menos para que a gente pudesse ter uma ideia de quem foi, como foi, né, um homem que morreu já faz, morreu jovem ainda, né, de certa forma bem jovem, né, mas que trabalhou bastante em prol, fez os seus, né, e como a ideia é falar de legados, por que não a gente mencioná-lo, né, nessa noite aqui como um dos homenageados. Esse é a trajetória dos amigos, das pessoas, como eu falei, que serviram de degraus para o Espiritismo continuar sempre subindo, né, sempre crescendo, né? E verdadeiros trabalhadores da última hora, né? Aquela sequência que vem lá de Moisés, Cristo, e vem vindo, passa por essas pessoas que aos poucos vão ganhando reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? Mas existem também outros trabalhadores, outros amigos que não são tão conhecidos, que não têm o seu nome divulgado em nenhum livro, né? Hoje em dia, com redes sociais, mas são pessoas devotadas, são pessoas que trabalham, são pessoas que já perceberam que a vida foi, de certa forma, tão generosa consigo, com o conhecimento que ela desenvolveu, com a capacidade, que percebeu que ainda existe tempo e condição de fazer algo pelo próximo. Então, resolvi fazer uma homenagem para os amigos da casa, resolvi preparar alguma coisa. Se por um acaso tiver alguém que não for visto aqui, peço desculpas, porque eu não achei a foto, tentei, não consegui, né? Mas eu resolvi reunir todos os trabalhadores da casa, né, para que a gente pudesse fazer essa homenagem para esses ainda trabalhadores da última hora, né, que estão ainda trabalhando pelo Espiritismo. Como eu falei, peço desculpas se alguém não se vê aqui, não foi por maldade, né, pessoas aqui que eu tenho um carinho muito grande, né, eu fico até com receio de falar, porque de repente fala de um, não fala de outro, né, mas todos aqui estão no meu coração, todas as pessoas que estão aqui, né, nós temos pessoas que chegaram aqui e mesmo com dificuldade, com os problemas pessoais e precisando trabalhar, já se dedicam ao trabalho ao próximo. É essa a nossa função, é isso que nós espíritas devemos fazer e devemos, né, além de estudarmos, além de buscar uma evolução, oferecer um pouco daquilo que a gente pode, um pouco do nosso tempo, né, um pouco do nosso dinheiro, por que não, para que a gente possa tentar fazer a vida do outro melhor. Eu estava observando aqui, eu não tinha visto que ia ficar desse jeito, ficou um pouquinho borrado, né, algumas pessoas aqui, e a Lud também ficou muito borrada aqui. Por pedido dela mesmo, ela pediu, coloca todo mundo junto, tal, a linha para ficar tudo bonitinho, tal. Mas, né, eu não vou obedecer. Né? Então eu resolvi fazer uma homenagem, né, assim, um agradecimento pelo esforço comigo, com a minha família, né, e com todos da casa, e apresentar para vocês uma foto dela, né? Essa foto ela mandou para mim do condomínio, que ela falou, por que você não veio morar nesse condomínio aqui e tal? Aí ela falou, eu vou mandar uma foto para você. Aí ela mandou essa foto para mim, eu falei, nossa, mas é uma cidade espiritual que você está morando, tão bonito, cheio de flor. Eu não quero ir para aí agora não, calma, né? Você tem condição de descer, agora se eu for, eu só fico, não tenho mais fim não, né? Então, essa é a minha homenagem a ela, que continuou o trabalho do pai, que continua, né, assim, todo dia, toda hora, de domingo, né? Domingo conversando, pedindo, falando e ajudando, e enfim, coração do tamanho do mundo, né? Ela é a chefe, eu costumo falar que é ela que prende, ela que manda soltar, ela que manda prender, e se ela é quem manda, ó quem obedece.
E essa cara de bobo alegre aí é a minha cara de feliz por ter conseguido concluir mais um trabalho com vocês, mais uma noite. Muito feliz, muito agradecido pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado, né? E que tenham todos uma excelente semana. Até!